Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Pontualmente 19 horas, começando aqui a nossa aula, né? Tudo bem, né? Então, vamos lá. Temos aqui o edital, começando com compreensão e interpretação de textos. Posso dizer, com absoluta franqueza, que é o conteúdo mais importante do edital, porque você não vai compreender e interpretar somente as questões de língua portuguesa. Você vai ter que compreender e interpretar todas as outras, beleza? Aqui são dicas bem rápidas, daqui a pouco a gente vai conhecer um pouquinho da banca, mas eu já te digo uma coisa, ó. Compreensão é diferente de interpretação, tá? Compreender é você olhar o que a questão, o enunciado está pedindo de acordo com o texto. Então, não vai haver muitas modificações quando ele perguntar alguma coisa referente ao texto. Então, compreensão é mais amarrada ao texto. Não exige uma interpretação, tá ok? Então, a primeira coisa, você vai ter que colocar que a compreensão ela é mais ligada ao texto. Ligada ao texto. Já a interpretação é mais uma inferência. O que é isso? Geralmente, daqui a pouco a gente vai ver algumas questões para vocês saberem quando é que vai ter compreensão e quando é que vai ter interpretação, tá ok? Mas lembre-se, inferência exige mais do leitor, tá ok? Lembrando que você vai fazer uma prova de concurso. O que é que você tem que ter em mente? Que você vai pegar questões de compreensão e que você vai pegar questões de interpretação. Você tem que estar preparado para todas elas. Como é que eu me preparo para uma banca de concurso? Já saiu a banca, é EDIB. O que é que você vai fazer agora? Respirar, certo? Respirar, EDIB. Você vai colocar a EDIB no porta-retrato lá do seu quarto e sempre vai ficar fazendo o quê? Resolvendo questões da EDIB. Por quê? Porque a partir do momento que você resolve questões anteriores, você sabe o que é que a banca ela cobra. E olha só, a BanqueDIB, segundo fontes, né, diz o quê? A interpretação de texto... Só desligar o áudio aqui, pessoal. Só ter cuidado com o áudio. Só um minutinho. Pronto. Okay. Ó, a interpretação de texto da BanqueDIB, ela é uma interpretação que ela vai exigir compreensão de texto, atrelado também a tipologias textuais. Então, você já pode ir em casa hoje, já vendo as tipologias textuais, que é o assunto da nossa próxima aula, tá bom? Que é a narração, a descrição, a dissertação. Os textos, eles são diretos, não é aquele texto interpretativo, muito interpretativo, ele é direto, ele vai no foco. E o segundo ponto que você deve estudar é a questão da morfologia, cai muito. Principalmente o processo de formação de palavras, ok? Outra, a gente classificar o que e o se, isso é muito importante, o emprego do que e o se, é um foco muito alto, a classificação da conjunção integrante do pronome relativo, tá ok? E a classificação do se, sendo partícula passivadora e índice de determinação do sujeito. Ronieli, quer dizer que não cai outras coisas? Preste atenção, isso daqui é uma matemática. Há uma incidência maior de cair esses assuntos, vocês estão entendendo? É tipo assim, ó, eu tenho que saber tipologias textuais, eu tenho que treinar interpretação, eu tenho que saber o emprego do que e do se, tá certo? Eu tenho que saber processo de formação de palavras. Eu tenho que saber os outros assuntos? Claro, do edital vai cair, mas esses aqui são os mais recorrentes. Pessoal, qualquer dúvida, eu estou aqui olhando o bate-papo, tá bom? Para a gente, como é muito grande o número de participantes, pelo bate-papo, está aqui o Eduardo Pérez até está dizendo, ó, ela irá cobrar no Fundamental Compreensão de Texto, também além da interpretação? Olha, pode cobrar a parte de compreensão e interpretação também dentro do nível de cada modalidade, tá ok? De cada segmento. Aí vamos lá, passando, a gente tem, ó, isso aqui, ó, conjunções. Você vai colocar hoje na sua agenda, no seu celular, para você lembrar, estudar conjunções.
saber os valores semânticos das conjunções. Quando é que eu tenho uma conjunção causal? Quando é que eu tenho uma conjunção proporcional? Quando é que eu tenho uma conjunção temporal? E assim vai. O que a gente está fazendo agora nessa primeira aula? Nós estamos entendendo a banca. E já já nós vamos partir, de fato, para a questão da interpretação e compreensão e resolver questões. Tá ok, pessoal? Se eu não estiver explicando bem, não estiver sendo muito claro, você pode falar no bate-papo, zero raiva, pelo contrário, eu quero que vocês vão me ajudar na aula, tá ok? Outra coisa, sintaxe e pontuação, termos da oração, sujeito e predicado, orações adjetivas restritivas e explicativas, crase e acentuação. Então, aí é um material que a banca ITIB, ela torna recorrente em todas as provas, tá bom? E aqui nós já vamos começar a falar do texto. Pessoal, deixa eu te falar uma coisa. Ó. Toda vez que você for fazer uma prova de concurso, imagina aqui que tu tem um texto bem aqui, ó. Aqui o texto, certo? Beleza? Tem um texto. Cara, aí tu tem a questão. Tem a questão, aí tu tem o enunciado, aí você tem as opções. A, B, C, D e E. Então aqui tem os enunciados. O que é que você tem que fazer? Cara, você não tem que se preocupar com o tamanho do texto, pelo amor de Deus. Tem gente que diz assim, meu Deus, texto... Você tem que se preocupar em se preparar agora para resolver questões de texto grande. Texto grande, geralmente, as respostas são mais fáceis. Sabe disso? Texto pequeno, poema, quando ele pede o eu lírico, as questões são mais difíceis. Mas quem vai fazer o concurso é só treinar. O que é que vai fazer? Tu dá uma olhada no título, presta atenção, ó. Dá uma olhada no título, ajuda. Dá uma olhada na fonte, porque às vezes, muitas vezes, ele pergunta assim, ó, qual é o gênero textual desse texto? Aí, às vezes, tem lá na fonte, cara, dizendo. Uma vez eu fiz uma questão de concurso que perguntava assim, ó, qual o gênero textual desse texto? O gênero era conto. E onde é que tinha a resposta? No final do texto, na fonte. Tinha assim, ó, contos e outras histórias. Então, é muito importante ver a fonte. Depois, tu vai para onde? Tu vai para o enunciado, ver o que é que está perguntando. Depois, tu faz o quê? Passeia nos itens, faz a leitura. Por último, é que tu vai para o texto. Vocês entenderam? Por último, é o texto. Porque quando você vê o enunciado, que você sabe o que ele vai perguntar, que você passeou nos itens, você vai igual uma águia, cara, na resposta. Você vai igual uma raposa na resposta, né? Ou seja, você vai lá sabendo onde é que está praticamente a resposta, beleza? Já já vou ensinar uma técnica infalível para você fazer uma boa prova de interpretação. E o que é um texto, Ronieri? Texto é qualquer situação em que você tenha um entendimento. Ele tem que passar para você o texto uma mensagem. Se eu escrevo a palavra socorro, socorro é a vizinha lá de casa, a socorro. Mas se eu colocar um ponto de exclamação, eu já tenho um texto. Vocês entenderam a ideia? Ó? Se eu coloco socorro, é a minha vizinha, é o nome de uma pessoa. Se eu coloco socorro com ponto de exclamação, eu estou utilizando, eu estou pedindo uma ajuda. Isso é um texto. O texto ele tem que extrair algo dele. Uma palavra que vem do latim textum, que é isso, tecido, emaranhado. É uma ideia emaranhada na outra. Tá bom? Beleza? Isso é um texto. O que é que a banca IDIB cobra muito? Qual é o nível do texto? Se ele é padrão, se ele é curto, ele pode, por exemplo, pegar uma carta endereçada a um presidente, a um governador, a um prefeito, ele pode perguntar qual é o nível da carta. É um nível padrão, é culto? Ele é um nível informal? É uma expressão regional que foi colocada? Vamos entender o que é um nível padrão. Nível padrão é o nível culto ou formal. É aquele que vai trabalhar com as regras gramaticais. Quando é que eu vou usar textos assim? Quando eu me dirijo a altas autoridades, quando eu me dirijo a um contexto formal. Beleza, pessoal? Então, aqui eu vou me atrelar às regras gramaticais. Eu vou dizer, por exemplo, me dá? Não, digo dê-me. Olha que coisa chique. Dê-me, traga-me, sente-se. Eu vou utilizar o nível padrão, o nível culto.
Já o nível coloquial, cuidado, anote aí, não confunda com regional. Não confunda com regionalismo. Regionalismo é uma coisa, coloquial é outra. O que é o nível coloquial? É o nível popular informal. Por exemplo, eu digo assim, ei, cara, você está entendendo? Ó, o tá é a abreviação de estar. Por que ele é coloquial e não é regional? Porque a pessoa que mora em São Paulo pode falar tá, a pessoa que mora no Rio de Janeiro pode falar tá, a pessoa que mora no Amazonas pode falar tá, e eu consigo entender. Agora, se eu falar, ei, cara, cabra da peste, opa, cabra da peste é uma pessoa valente do sertão. Então, é um contexto mais o quê, pessoal? É um contexto mais regional. Vocês entenderam a diferença? O regional é específico de um lugar. O coloquial, ele vale para todos os lugares. Eu vou dar um tempo e você pode perguntar no bate-papo. Eu vou passar. Alguma dúvida? Ficou bem explicado? Cada laminazinha eu dou um tempo para vocês perguntarem, certo? Tá ok? Pode fazer assim um okzinho com a mão, viu? Então vamos para a próxima. Aí vamos lá. Compreensão e interpretação são equivalentes? Compreendo. É assim. Toda banca de concurso, você vai perceber o que eu estou dizendo, tá? Elas elaboram utilizando textos de compreensão e textos de interpretação. Como é que eu sei que a questão é de compreensão? Quando ela fala assim, ó, de acordo com o texto. Está fazendo a prova do IPU e apareceu de acordo com o texto, pode dar um sorriso. É uma questão de compreensão textual. A resposta está bem fácil. Ela tem que estar do mesmo jeito que tem lá no texto, ou praticamente a mesma coisa. Se for assim, ó, segundo o autor, do mesmo jeito, tá? Segundo o autor, do mesmo jeito. É uma questão de quê, pessoal? É uma questão de compreensão textual. Tá beleza, pessoal? Show de bola? Agora, se aparecer essa palavra, infere-se, deduz-se que é uma dedução, você tem uma questão de interpretação. E aí, Ronieri, o que é que eu vou fazer? Você vai resolver de boa. Você vai ler o texto com mais cautela, lendo uma, depois que leu o enunciado, claro, lê uma vez, segunda vez, até a terceira vez. Leia 3 vezes o texto, para você encontrar a resposta adequada. Deu para entender o que é compreensão e interpretação? Compreensão, ela é direta. Interpretação, ela não vai ter as respostas de forma direta lá no texto. Vale uma interpretação. Como é que eu fico bom em interpretação? Tu pega um caderno, tu compra um caderno, compra uma caneta, baixa as questões que tem no nosso banco de questões, um dos maiores bancos de questões do Brasil, da Fox. Você baixa lá, aí você começa a resolver as questões e faz teu gabarito, faz simulado. Não vai esperar só o simulado da Fox, não. O simulado é muito bom, mas todo dia você tem que resolver questões. Ah, mas eu trabalho. Sim, estou no trabalho. Você tem que estudar, dá um jeito para você estudar. É um concurso, pessoal. Você sabe o que é concurso? É uma estabilidade que você vai garantir para o resto da vida. Vale sacrifício ou não vale? Vale. Vale estudar de madrugada? Não vale. Ora, eu fiz isso, passei no concurso do Estado, certo? Eu estudava de madrugada, entendeu? Então, só lembrar, cara, eu quero ter uma estabilidade, certo? Então, a ideia é essa. Vamos passando. E aqui ele vai dizendo, ó, compreensão, recorrência textual, é a mesma coisa. Interpretação ou inferência, às vezes, você tem que pressupor o que é que ele está pedindo, ok? Interpretar já está dizendo, né? Interpretar é mais... eu vou dizer o que é interpretação. Vamos lá, para vocês entenderem. A interpretação, ela trabalha mais com o juízo de valor. A compreensão, ela trabalha, anote aí no seu material, para você lembrar, com o juízo de fato. O que é um juízo de fato? Eu olho aqui para a janela aqui do curso, aí eu vejo que está chovendo. Aí eu digo assim, turma, está chovendo aqui em Sobral. Isso é um juízo de fato. Eu não preciso interpretar, porque eu estou vendo. Já quando eu digo, a porta aqui do estúdio está trancada, mas eu percebo que está havendo um vento, né, mais frio que não é do ar-condicionado, o ar-condicionado está desligado, um exemplo, e aí eu percebo que aquele vento, aquele cheiro é de chuva. Eu digo, olha, provavelmente está chovendo lá fora.
é uma interpretação, é um juízo de valor. O juízo de valor, ele está nas entrelinhas. Você não consegue, logo de primeira, fazer uma interpretação. Só desligar aqui o áudio. Tem alguém com o áudio habilitado, não tem problema. Às vezes a gente entra na reunião, o áudio fica habilitado, é só desligar e vamos para frente. Então, vamos lá. Ó. Recorrência ou inferência, é a mesma coisa. Recorrência é a compreensão textual. Agora, presta atenção numa coisa que você tem que saber. Ó. Cara, saber se o texto está na linguagem literal, anote a literal, ou também chamada de denotativa. Saber se lá na frente, eu acho que eu coloquei isso daí, conotativa ou figurativa. Isso aqui cai muito, cara. Principalmente na BankDB. A BankDB ela tem uma mania de pegar e colocar o quê? Pega uma palavra e diz assim, na palavra tal, ela é literal, ela é denotativa. A palavra tal, ela é conotativa ou figurativa? Desse jeito. Certo? Então, ela vai fazer essa observação. Se é literal, se é denotativa, se é conotativa ou se é figurado. Como é que eu vou saber? Literal, litera. Litera é letra, é ao pé da letra. Se eu falar assim, ó, eu vou embora, é literal. Todo mundo vai entender, eu vou embora. Agora, se eu falar assim, rapaz, eu vou meter o pé, uma expressão que significa que eu vou embora, né? É um sentido mais o quê? Conotativo ou figurado. Literal é direto, é ao pé da letra. Denotativo, tu vai lembrar que o D é de dicionário. O dicionário vai te dar uma informação que real, sem arrudeios. Não tem arrudeios na linguagem denotativa. Bula de remédio, denotativa. Prescrição de nutricionista, denotativa. Linguagem de química, denotativa. Um livro de biologia falando de um conceito, denotativa. Vadimeco universitário de direito, tem uma linguagem o quê? Denotativa. Vocês entenderam o que é denotativa? D de dicionário, real. Conotativa, figurada, interpretativa. Exemplo, minha vida é um mel. Minha vida é um mar de rosas. Nesse caso, eu tenho que interpretar. A linguagem é conotativa ou figurativa. Tudo aquilo que você tem que interpretar, você tem que ter um valor figurado. Show de bola? Dá um okzinho aí que já eu vou passar várias dicas ainda, viu? Ó, o tanto de dicas que eu passei em 17 minutos. Beleza, depois vamos para a próxima. Simbora. Cara, essa parte... Elizabeth, pergunte, minha irmã, a aula é a sua. Eu não sei se foi sem querer. Então, vamos lá. Qualquer coisa, você pode habilitar o áudio e falar, viu? Olha, esses 4 conceitos aqui, dica e dib. Dica e dib. Ambiguidade. Ambiguidade é quando você tem uma frase que ela apresenta 2 sentidos. O pessoal tem uma mania muito grande de decorar. Não decoro não, cara. Ambi é o quê, pessoal? Ambi é 2. Ambi é 2. É igual anfíbio, 2 vidas, uma vida na água e uma vida terrestre. Ambi é 2, ambivalente, ambiguidade. 2 o quê? 2 sentidos. Tu lê e não sabe se está falando de uma coisa ou de outra. Eu vou colocar aquela frase que todo mundo coloca. O policial prendeu o ladrão em sua casa. Eu vou colocar outra frase que caiu no concurso. Também, era assim. Pedro, vi Maria com sua mãe. Olha, Pedro, vi Maria com sua mãe. Deixa eu colocar bem aqui, ó. Pedro, vi Maria com sua mãe. Se tu olhar o que é ambiguidade, ambiguidade é isso, ó. Eu não sei se o policial prendeu o ladrão na casa dele, do policial, ou se o policial prendeu o ladrão na casa do próprio ladrão. Vocês estão entendendo a ideia? Ele leva a gente a ter 2 interpretações, cara. Você fica, vale, meu Deus do céu, como é que pode? Eu não consigo entender, porque esse pronome sua é casca de banana. Desconfie. Quando você for fazer a prova, que tiver o sua e o seu, não é regra geral.
mas geralmente ele coloca você a ter duas interpretações. A questão da ambiguidade. Show de bola? Beleza, galera? Então, ambiguidade é o quê? É as duas interpretações. Ironia. O que é ironia? Ironia tem outro nome. Anote aí, ó, sarcasmo. Ironia é gozação, é mangar do outro na nossa linguagem cearense, né? Você afirma uma coisa, mas ao mesmo tempo você faz uma crítica. Você fala assim, cara, tudo certo, como 2 e 2 são 4. Como 2 e 2 são 5, nada a ver, né? Como 2 e 2 são 5. 2 e 2 são 5. Se fosse 4, estaria correto, né? Ainda bem que eu sou da área do português. Ó, vamos lá. Tudo certo, como 2 e 2 são 5. Tá tendo o quê, pessoal? Ironia. A ironia é essa. Ele está dizendo o quê? Tá tudo errado. Então, ironia é muito presente. Como é que as bancas cobram? Figurinha, tirinha. Coloca lá a tirinha, onde você tem a questão da ironia, né? Os personagens, assim vai. Beleza? A figurativização, eu já falei, é quando você tem uma palavra, mas você coloca ela no sentido conotativo, figurado. Por exemplo, ó, eu digo desse jeito: banca. A banca, ela pode ser a banca de revista, a banca pode ser a banca de frutas, mas se eu falar assim, fulano de tal só vive botando banca, é o quê? Se fazendo de difícil. Quando eu digo nesse contexto que a pessoa só vive, né, fazendo banca, significa um sentido mais figurado ou conotativo. Eu tenho, pessoal, que fazer o quê? A interpretação. Tá beleza, pessoal? Tranquilidade? Polissemia. Daqui a pouco eu vou perguntar para ver se vocês entenderam, viu? Polissemia é o quê? Poli é vários. Semia é o quê? Sentido. Tu tem uma palavra que pode ter mais de um sentido. Ah, não é a mesma coisa que ambiguidade? Não, não. Ambiguidade é uma frase que te leva a duas interpretações. Lembra disso? Polissemia é uma palavra que ela pode ser usada em vários contextos. Acabei de falar da palavra banca. A banca pode ser o quê? A banca pode ser de fruta, a banca pode ser de revista, a banca pode ser de examinadores, né, de um concurso. Quando vai fazer a segunda etapa do concurso, por exemplo, você vai ter que dar uma aula para essa banca, e assim vai. A polissemia, quando eu falo rede, a rede pode ser de quê, pessoal? A rede pode ser de balançar, a rede pode ser de quê? De internet. A rede pode ser de vôlei. Isso é polissemia. Eu tenho uma palavra que tem mais de uma interpretação. Tempo para você perguntar. Isso é muito importante. Tempo para perguntar. Se tiver ok, faz a setinha. Ou então, fica do jeito que está, que já vou passar. Pode passar? Está bem explicado? Eu vou passando. Pronto. Agora a gente vai para dicas para uma boa interpretação. Eu vou ser direto. Não existe receita para você interpretar bem. Não existe. Aqui a gente dá alguns nortes para você interpretar bem. A gente vai te dar algo. Você só vai conseguir interpretar bem se você pegar um caderninho, começar a interpretar. Teve dúvida na palavra? Anota no caderno, tira as dúvidas com o dicionário, bota um dicionário lá no aplicativo do celular, vai tirando as dúvidas, vai treinando. Aí você vai ficar bom em interpretação. Só assistindo a minha aula agora, não faço milagres, tá? Eu só dou o norte e vocês é que vão fazer o quê? A parte de interpretação. Mas quais são algumas dicas importantes? Conectores, cara. Conectores. Toda vez que você for ler o enunciado, grifa se é porque, o além disso, o assim que. Lembre-se, não é o que você pensa a respeito do texto, é o que está no texto. Não é a sua opinião que vale, é o que está no texto. O segredo de uma questão de concurso é quem elabora o concurso tem medo da questão ser o quê? Anulada. Então, ele vai fazer com que aquela resposta ela esteja amarrada ao texto.
Então, itens que não tem nada a ver com o texto, não marque. Ah, Ranieri, mas eu acho isso. Não acho nada, não. Tem nada perdido. Marque de acordo com o que tem no texto. Lembra disso que eu estou dizendo. Ó. Se não fala sobre isso, não marque. Outra, escolha as questões mais complexas. Desconfie, ó, toda questão que aparecer assim, ó, apenas dica e dib, que tem sufixos formadores de advérbio. Geralmente, frequentemente, tu desconfia, cara, tu desconfia, porque aí é uma forma que o elaborador encontra para poder confundir o aluno. Vocês estão entendendo, pessoal? Passar no concurso, você não pode ter mais visão de aluno, não, tá certo? Você tem que ter uma visão de quê? De elaborador, cara. E vocês são, a maioria aqui, professores, a grande maioria, né? Tem o concurso é vasto, né? Para os caras. Quem não é também vai fazer isso. Você vai colocar o quê? Ó, palavras que generalizam e que excluem. O só, o apenas, o tudo, são palavras que são erradas. Fica de olho nisso, tá? Use o meio de eliminação entre as alternativas. Por exemplo, às vezes tem uma opção, a A e a B diz a mesma coisa. Elimina, cara. São questões que são itens que são sinônimos. Você já pode eliminar, tá bom? Procure a melhor. Somente, né, professor? Oi, Albertina, pode falar, minha amiga. Palavra somente também aparece, né? Somente, ó, muito bem, obrigado, Albertino. Ó, essas palavras aí que excluem, né, que restringem ou que excluem, ela quer te convencer a marcar, cara, essa questão, tá? Tudo bem, se perguntar o item errado, aí ela vai estar a nosso favor, né? Mas se perguntar o item correto, tu já descarta. Cara, não perca o tempo em concurso, não, tá certo? Eu já elimino e já vou logo para outra. Ó, procure a melhor frase para resumir a ideia do texto e excluir sinônimos, cara. Ó, tu tá lendo um item que é sinônimo de outro item, tá errado. Porque se tu marcar B, tinha que marcar A, tá certo? Ó, as expressões que são em relação à compreensão de texto. De acordo com o autor, no texto, o texto informa que, o autor sugere que, segundo o texto, diante do que foi exposto, infere-se do texto que. Esse infere-se não, esse infere-se é inferência. Que deve ter pulado aqui no slide. Aí, essa parte aqui é compreensão, tá bom? É porque aqui era para estar dividido. Divida aí, por gentileza. Ó. E esse pedaço bem aqui é a questão de interpretação, tá bom? Beleza? Dá para vocês organizarem aí, tá, pessoal? Interpretação de texto, ó. Que é o quê, ó? Que é que ele falou no modo geral, tá? Mas daqui para cá, ó, esse primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até aqui, sexto não, até o segundo, ó. Ele é interpretação, compreensão de texto. Deixa eu aqui deixar bem organizado, para ninguém ficar com dúvida. Não gosto de ninguém com dúvida. Ó, daqui para cá é compreensão de texto. Aqui para cá, ó. Daqui para cá é compreensão. Daqui para cá é interpretação. Beleza? Ó, vamos anotar aqui, ó, interpretação, e aqui é compreensão. Ele vai dizer assim, ó, diante do que foi exposto, podemos concluir. Infere-se do texto, essa primeira, que é compreensão, é mais direta. Essa aqui de baixo, ela é mais implícita. Então, essa primeira é mais direta, e a de baixo é mais o quê, pessoal? Ela é mais implícita, ok? Linguagem verbal e não verbal cai muito nas provas. A linguagem verbal é aquela que vai usar palavras. É a linguagem escrita ou a linguagem falada. É a linguagem verbal, é a que eu estou falando com vocês agora. Mas vocês estão observando que o slide tem imagens, né? Tem imagens, tem cores. A linguagem não verbal é imagens, músicas, gestos, escultura, sinais, placas, pinturas, tá? É tudo aquilo que não necessariamente tem o quê, pessoal? Algo escrito, tá bom? Em prova, é comum a banca trazer textos mistos ou híbridos. O que é isso?
Textos mistos ou híbridos são textos misturados. Eu vou ter tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. O nome disso é chamar de quê, pessoal? Hibridização de textos. Hibridização de textos, tá ok? Beleza? Linguagem literária e linguagem não literária. O que é a linguagem literária? A linguagem literária é a linguagem interpretativa. É um poema, tá bom? É quando você tem uma interpretação de uma frase, quando você diz assim, o amor é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Eu tenho que interpretar, é uma linguagem literária. A linguagem não literária é aquela linguagem direta, é uma linguagem denotativa. Por exemplo, da bula de remédio, da receita de bolo, e assim vai, da receita de comidas, e assim sucessivamente. Deu para entender o que é uma linguagem literária e não literária? Beleza? Intertextualidade, isso aqui é importante, ó. Intertextualidade. Inter é o quê? É através, é além. Texto é o quê? Texto. Você vai colocar um texto dentro de outro texto, chamada intertextualidade. Vamos imaginar que estou escrevendo aqui um texto, certo? Ó, beleza? Estou escrevendo um texto sobre a cidade de Ipu. Aí, do nada, eu coloco um exemplo. Eu coloco uma história da Branca de Neve. Eu digo, espelho, espelho meu, não sei o quê. Aí eu vou criar lá uma história. Quando eu coloco uma história dentro de outra história, eu estou trabalhando com o quê, pessoal? Com a intertextualidade. Na redação do Enem, na redação de vestibulares, quando eu boto o pensamento de alguém dentro de outro texto, eu tenho uma intertextualidade. Então, intertextualidade é o quê? É o mencionar um texto dentro de outro texto. Legião Urbana, Monte Castelo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, sem amor eu nada seria. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é prestativo. O que a Legião Urbana colocou aí? A primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, passagem da Bíblia. Ele pega na música e pega essa passagem da Bíblia e coloca na música. Isso é uma intertextualidade? Sim, é intertextualidade. Vejamos alguns tipos de intertextualidade. Atenção, citação. O que é citação? A citação é eu pegar uma frase de alguém, é um discurso alheio. Por isso eu tenho que dizer o quê? Segundo disse Ranieri, eu gosto de viajar. Eu tenho que colocar, eu gosto de viajar. Eu tenho que colocar o quê, pessoal? Eu tenho que colocar as aspas para dizer que não é a minha fala. É a fala de quem, pessoal? É a fala do Ranieri, tá bom? A citação tem que vir assim. A epígrafe é uma citação bem curtinha que a gente coloca no início da obra. Geralmente é bem aqui, ó. Né? Eu vou lá, faço recuo, coloco uma frase. Por exemplo, eu escrevi um livro, aí eu vou pegar um pensamento de alguém. Vou colocar um exemplo aqui, Albertina. Aí eu peguei o pensamento dela e coloco lá no livro, né? Que às vezes tem a ver com o assunto e tal. Eu coloco a epígrafe, uma citação curta no início da obra, tá ok? Beleza, né? Paródia. Eu vou criar um texto a partir de outro. Então, posso pegar uma música, recriar no sentido humorístico ou irônico, tá? Geralmente, em períodos políticos, eles fazem muito isso. Eles pegam uma música que já existe, um ritmo, aí eles recriam aquilo dali, tá? Então, essa recriação é chamada de quê? Chamada de paródia, beleza? Tá? A paródia é a criação de um texto a partir de outro com a finalidade mais o quê? Humorística ou irônica. Beleza? Paráfrase é você criar um texto a partir de outro com as suas palavras. Certo? Ranieri, eu não entendi. Tu resumiu o texto com as suas palavras. Eu adoro fazer isso. Pessoal, eu só estudo o conteúdo uma vez. Tem coisas de 2001, quando eu terminei o terceiro ano, há 25 anos que eu me lembro. Às vezes tem aluno com dúvida, eu digo, olha, cara, eu sei esse conteúdo aqui. E não é nem do português. Por quê? Porque quando eu estudava, eu fazia paráfrase. Eu lia o conteúdo e eu anotava no caderno. Se eu não conseguisse anotar, é porque eu não tinha aprendido. Aí eu estudar de novo, cara, é uma forma muito boa de você realmente
colocar aquele conteúdo para ser realmente aprendido. Tem uma pesquisa que diz assim, você só consegue aprender realmente no nível... Eu vou te falar uma coisa, parece até assim uma viagem, tá? Mas essa pesquisa diz que a gente só consegue aprender quando a gente ensina para alguém. Sabia disso? Fica. Então, por exemplo, se eu fosse fazer concurso, né? Aliás, eu fiz isso, né? Quando eu fiz o concurso do Estado, eu fazia o quê? Eu dava aula. Então, não tinha uma forma melhor do que eu aprender. Por quê? Porque eu ensinando para os outros. Aí eu tinha a responsabilidade de quê? De aprender, cara, aquilo dali. E aquilo dali ficava gravado. Então, cara, eu já aprendi aqui interpretação. Então, eu vou ensinar aqui para um grupo de colegas. Você aprende, tá? É a forma melhor, isso aí é científico, tá? Eu não me lembro quem foi o autor que falou sobre isso. A forma melhor da gente aprender é quando a gente ensina para alguém. A tradução é a reprodução de um texto de uma língua para outra, né? Então, por exemplo, às vezes você vai traduzir uma palavra do inglês para o português. Você vai verter a palavra, é uma tradução. Beleza? E a alusão? A alusão é só você mencionar. Exemplo, você está fazendo um texto, aí você diz assim, assim como acontecia em Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Então, você vai só fazer uma referência. Assim como acontecia em Macbeth, né, do William Shakespeare. Então, você vai só fazer aquela menção, a alusão é isso. Como dizia Machado de Assis. Então, a alusão é só uma menção. Dá um okzinho para ver se vocês conseguiram entender qual foi a parte que vocês não entenderam. Partiu para o outro tópico. Pode ser? Olha, muito bem, Valdineia, Eduardo. Vamos lá. Galerinha, isso aqui, ó, Donizete, carece. Toda vez que você estiver trabalhando com a parte de pronomes demonstrativos, você tem que saber o espaço e o tempo no texto. Quando eu falo assim, meu amigo, essa noite eu tive uma alucinação, essa noite é um passado recente. Nesses próximos dias, visitarei Poranga, futuro próximo. Naquele tempo, passado remoto. Cara, mas o que vai cair mesmo na tua prova é a anáfora, está sendo gravada, minha amiga Francisca, viu? Fica gravada assim. Ó, é anáfora e catáfora, cara. Isso aqui cai muito. O que é a anáfora? A anáfora começa com a N. A N da palavra antes. Então, o que é um termo anafórico? É um termo que se refere a algo anterior, a algo que vem antes. Então, geralmente, os termos anafóricos é a turma do SS. Isso, esse, essa. Ó, isso, esse, essa. Anafóricos. Por exemplo, eu estou conversando aqui com alguém, tá? Aí eu digo assim, cara, esse conteúdo é muito importante. Esse que eu já mencionei. Isso que você me falou, anafórico, é o que eu já mencionei. Olha aqui um exemplo, ó. João está doente. Viu quem? João. Esse ó se refere a quem? A João, que é um termo que vem antes. Nesse caso, você vai ter uma anáfora. Catáfora, eu vou dizer assim, ó, esta foi sempre a minha doutrina, ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Ou seja, o que é que eu tenho? Eu tenho um termo catafórico. O que é um termo catafórico? Ele é um termo que ele se relaciona a algo que eu vou dizer. Geralmente é o isto, o esta, certo? O este, ele é um termo catafórico. Ele vai dizer ainda o que vai acontecer. Por exemplo, ó, peço-lhes isto, saúde e paz. Então, vai ser um termo catafórico. Eduardo, ainda nós vamos ter a parte de termos educacionais, né? Ainda vamos ter... A Débora vai colocar no grupo direitinho, viu? Eu não vou falar aqui para não esquecer nenhum, mas ainda vai ter muita coisa ainda. A partir da didática, né? Enfim.
Então, nós temos aqui, ó, o isto, este, o esta, que são termos catafóricos, beleza? O que é a função deítica do pronome demonstrativo? Ele faz referência a algo fora do texto, indicando o lugar ou tempo em que determinado enunciado é produzido, que é essa função aqui que nós acabamos de ver, beleza? Galerinha, situação comunicativa. Beleza? O que é anáfora e catáfora? Ó, anáfora antes, bote aí, ó, anáfora antes. Catáfora o quê, pessoal? Depois. Catáfora é um termo que você vai mencionar ainda. Anáfora é antes. Situação comunicativa. Quem é o emissor? Quem envia a mensagem. Quem é o receptor? Quem recebe a mensagem. Agora vocês estão sendo o quê? Receptor. Eu sou o quê? O emissor. Mas quando vocês perguntam algo, vira o jogo. Vocês passam a ser emissor e o receptor. Qual é a mensagem? A comunicação, o objeto. Qual é a mensagem que nós teremos aí? Assim, Fabiano, pronome relativo, né? Exatamente, que é a função anterior, né? Eu vou explicar depois o pronome relativo. Muito bem, Fabiano. Mensagem é a comunicação, o objeto. O código é como eu estou passando a mensagem. É em língua portuguesa, é por meio de gestos, isso é o código. O canal é o meio físico, como que vai se propagar a mensagem. É o celular, é uma carta, é a comunicação boca a boca. E o contexto é o que faz com que a comunicação possa existir. Por exemplo, eu estou numa situação formal, eu vou utilizar uma linguagem formal. Então, o contexto é a situação do momento, tá ok? Olha, aqui eu não vou me deter ainda nas funções da linguagem, não, tá? Que você vai só relembrar aqui, olhar a função fática, a função conativa. Lá na frente a gente vai ter um conteúdo somente para a gente trabalhar isso, tá ok? E aqui nós vamos para as questões. Olha aí, ó. IDIB, pessoal. Olha o tamanho do texto, beleza? Quando você chegar na questão, você vai com calma, tá bom? Você vai com calma, com tranquilidade, faz a leitura do texto, obedecendo a pontuação. Tem gente que lê tão desesperado, tão agoniado, que não existe ponto nem nada. Você não vai entender. Você tem que ir com calma. Olha aqui, ó. Trecho de um processo. Então, aqui eu tenho um processo. Aqui é algo o quê? Jurídico. Aí eu vou ler com calma. Alguém devia ter caluniado Joseph K. Vou ler Joseph K. Porque foi preso numa manhã, olha a informação, sem que ele houvesse feito alguma coisa de mal. As primeiras linhas vão te passar uma informação concreta. A cozinha da senhora Grubach, a dona da pensão que ele levava o pequeno almoço todos os dias, por volta das 8 horas, não apareceu desta vez. Tinha algo que, pessoal, fora da rotina. A cozinheira, ela não apareceu, tá bom? Isto nunca tinha acontecido, ele estava estranhando, ó, que aguardou mais um pouco. Apolado, o que é apolado na almofada da cama? A gente às vezes não sabe, mas dentro do contexto, apolado na almofada era bem colocado na almofada da cama. Viu a velha senhora que morava em frente de sua casa a observá-lo com uma curiosidade completamente desacostumada. Então aqui a gente tem uma quebra da rotina. Ele está achando estranho, vai acontecer algo. Mas depois, sob o efeito simultâneo da surpresa e da fome, tocou a campainha. Bateram logo à porta e entrou um homem que ele nunca vira naquela casa. Alguém desconhecido foi na casa dele. Quem era? Ele era esbelto e, no entanto, de constituição sólida. Trajava um fato. O que é fato? É um paletó. Bom? Isso aqui no português de Portugal é paletó. Preto. Muito justo, que é a semelhança dos fatos de viagem. Possuía diversas pregas, algibeiras, botões e um cinto. São detalhes. Em consequência do que, sem que se conseguisse designar-lhe o uso, parecia particularmente prático. Quem é o senhor? Perguntou K, erguendo-se na cama. Mas o homem ignorou a pergunta e limitou-se a perguntar. Chamou alguém? O K respondeu que esperava Ana com um pequeno almoço. Mas o intruso abriu a porta e repetiu para alguém que parecia estar ao lado. Ele quer que a Ana lhe traga um pequeno almoço. E um breve riso ecoou na sala contígua. Embora o desconhecido não tivesse dito nada que ele já não soubesse, insistiu. É impossível.
Isso irritou o cara, que então saltou da cama, vestiu-se apressadamente e afirmou que queria ver que gente era aquela e como a senhora Grubac explicaria semelhante incômodo. Ele está numa pensão, aí vem uma pessoa que ele não conhece. A mulher, dona da pensão, não pergunta e está muito estranho. Então ele iria reclamar, né, por conta daquele incômodo. Mas o homem apenas sugeriu que ele permanecesse no quarto. Cá, no entanto, decidiu atravessar a porta. Na sala ao lado, encontrou outro homem sentado junto à janela aberta, com um livro na mão, que imediatamente o repreendeu. Deveria ter permanecido no seu quarto. Franz não lhe disse? Cá perguntou novamente quem eram, mas recebeu a resposta seca. Estava detido. Por quê? Perguntou. Não fomos encarregados de lhe dizer. Eles estavam bem grosseiros, né? Vá para o seu quarto e espere. O processo judicial acaba de ser instaurado, respondeu o homem levantando-se. Cá percebeu que a sala estava arrumada como sempre, com móveis antigos, porcelanas e fotografias, tudo no seu devido lugar, exceto pela presença desses homens estranhos. Ao olhar pela janela, a velha senhora ainda observava com grande curiosidade. O segundo homem avisou que ele não tinha o direito de sair, pois estava detido. Quando Cá insistiu em saber o motivo, ouviu apenas que as autoridades superiores já tinham se informado devidamente sobre a sua pessoa e que erros eram impossíveis. Cá tentou manter a calma, mas o absurdo da situação o enervava profundamente. Não sabia quem eram aqueles homens, nem que autoridade possuíam. Estava certo, porém, de que não permitiria que se aproveitassem dele tão facilmente. Afinal, como poderia alguém ser preso sem culpa, sem acusação clara e sem explicação alguma? Ainda assim, diante de tanta irracionalidade, percebeu que precisava manter a presença de espírito. Seria esse, talvez, o único modo de recuperar o controle da situação. Olha, eu vi a imagem todinha da história. Agora eu vou para cá. Apesar do tom objetivo dos diálogos, o narrador deixa entrever a percepção de Cá sobre os homens que invadiram o ambiente. O que é entrever? Ele mostra a percepção. Com base nas pistas dadas, é possível inferir que... Aí é uma questão de quê, pessoal? Interpretação. Aí eu vou atrás de quê? Das palavras que podem tornar errado esse item. Vamos ver? Letra A. Cá reconhece nos homens um comportamento rigorosamente profissional? Rigorosamente, advérbio. Já sei que está errado esse item. Outra coisa, eles foram rigorosamente profissionais? Não. Por quê? Porque eles não se identificaram. Então, a letra A está errada. B. O protagonista, ciente de seu próprio prestígio social, conclui rapidamente outro marcador de advérbio, que os guardas foram enviados por seus superiores do banco. Ele concluiu rapidamente que os guardas foram enviados por seus superiores do banco. Ele não sabia nem quem eram. Tá dando para entender, pessoal? C. As descrições dos guardas e do modo como tratam K sugerem que eles têm autoridade legítima, mas preferem ocultá-la para produzir tensão psicológica. Foi dito isso em algum momento? Não. Outra, eles têm autoridade legítima? Ficou na dúvida disso, ele não mostra isso. Ele não sabe quem é. É diferente chegar um policial, né, fardado, e já se identificar e dizer para quem veio. Então, qual seria o gabarito, pessoal? Letra D, a nossa amiga Amanda Torquato acertando. Ó. O estranhamento de K diante dos homens evidencia que ele não identifica neles qualquer coerência institucional, reforçando sua impressão de absurdo e arbitrariedade. No texto ele diz o quê, pessoal? É impossível. Ele não estava conseguindo entender por que ele havia sido preso. Qual o gabarito, pessoal? Letra D. Quem entendeu, dá um okzinho aí para a gente ir para a próxima. Pode ir para a próxima? Segunda questão. Considerando o trecho selecionado, é possível afirmar que ele desenvolve centralmente um tema que, cara, o tema sempre vai estar no início do texto e no final. É só tu ler o início do texto e o final. Como a gente leu bem detalhado, já dá para a gente identificar a resposta. Letra A.
discute a amizade entre Cá e os guardas, destacando a ambiguidade das relações. Nada a ver isso aqui, ó. Amizade, cara. B, apresenta a crise emocional do protagonista decorrente de um conflito familiar. O que é que eu falei agora? Quando falar tema, a resposta está no final. Ele falou o que aqui na B, ó, crise emocional, não é isso? Cadê? Deixa eu ver. Crise emocional. Vamos ver o final do texto. Ainda assim, diante de tanta irracionalidade, percebeu que precisava manter o quê? A presença de espírito. O que é a presença de espírito? A calma. Então, você não pode marcar esse item na letra B, tá? Letra B está errada. C. Explora o sentimento de desorientação de um indivíduo subitamente submetido a um processo judicial. Qual é o título do texto, pessoal? Processo. Sem explicações, expondo o choque entre o cotidiano e a irracionalidade institucional. Cara, tá bem evidente no texto, cara. Letra C. Letra D. Descreve a rotina de pensão. O foco foi descrever a rotina de pensão? Não, cara. Enfatizando a relação cordial entre ele e os demais moradores, apesar de pequenos mal-entendidos. Cara, se você marcou essa D aí, se preocupe, tá? Tem nada a ver, cara. Você lê o texto, ele não fala sobre isso, ele fala sobre uma prisão, cara. Uma prisão o quê? Ilegal. Então, gabarito letra C. Beleza, galera? Dá um okzinho aí, vamos para a terceira? No início do trecho, Joseph K. estranha a ausência de Ana, que no caso é responsável por levar-lhe o café da manhã diariamente. Enquanto tenta entender o que está acontecendo, ele observa pela janela a atitude da vizinha idosa. Sobre esse momento inicial, de acordo com o texto, é correto afirmar. Vamos lá para a letra A. A velha senhora observava, com uma curiosidade completamente desacostumada, revelando que algo incomum estava acontecendo naquela manhã. B. A vizinha, percebendo o desconforto, apaga a luz do quarto. Teve a situação de apagar a luz do quarto? Cara, se tu lê o texto aqui, ó, você lê o texto aqui, não tem como você marcar B. C. Questões de IDIB. Direto, meu irmão. Leu, é muito justo as questões da IDIB. Leu o texto, não tem, não marca, não vai criar fantasia, não. Ah, apagou a luz do quarto. Eu vi, estava lá no texto. Não, você imaginou. C. Ao ver a vizinha, pede que ela o ajude a chamar a cozinheira, pois já suspeitava da presença de invasores. Cara, eu já li esse texto 10 vezes. Eu não vi nada da letra C. D. A velha senhora tenta avisar K sobre o que estava ocorrendo. Ela tenta avisar, pessoal? Sim ou não? Ela tenta avisar? Ela fica apenas onde? Ela fica apenas olhando, não é assim? Ela fica apenas olhando, mas ela não diz nada. Qual o gabarito? Muito bem, Samara, letra A. A velha senhora observava K, com uma curiosidade completamente desacostumada, revelando que algo incomum estava acontecendo naquela manhã. E para eu comprovar o que eu estou dizendo, quando aparecer questão de acordo com o texto, essa palavra desacostumada está lá no texto, ó, do mesmo jeito, ó. Vem aqui, ó. Cadê? Pronto. Está aqui. A cozinheira, a dona da pensão, isto nunca guardou. Pronto. E aqui, ó. Apolado na almofada, viu a velha senhora que morava em frente da sua casa. E observá-lo com uma curiosidade completamente o quê? Desacostumada. A mesma compreensão, exatamente, Samara. A mesma palavra tem que estar no texto para você garantir a sua aprovação. Fox, venha ser campeão. Até rimou. Vamos para a quarta. Olha, tem um texto que diz assim, ó, solo de clarineta. Aí aqui o texto. Pessoal, o texto, ele não vai impedir da gente resolver as questões, não, tá? Você vai ler em casa, mas as questões, elas são mais de sentido da frase. Obrigado, meu amigo Francisca. Deus lhe abençoe mais ainda. Ó, tendo por base o vocábulo destacado nos excertos 1 e 2, aponte a alternativa correta. Cara, preste atenção aqui, ó. Lembro-me de que, certa noite, eu teria uns 14 anos, quando muito encarregaram-me de segurar uma lâmpada elétrica. Pessoal, lâmpada aqui é o quê? É lâmpada. É o sentido o quê? Denotativo. Também chamado de quê? Real. Direto.
ao pé da letra, certo? Literal, olha aí. 2. O menos que o escritor pode fazer numa época de atrocidades e injustiças como a nossa é acender a sua lâmpada. Cara, ele vai acender a sua lâmpada. Ele tem uma lâmpada, né? A lâmpada dele é o quê? É uma luz para poder ele falar nos livros, né? O escritor, para poder ele falar dos problemas que a sociedade enfrenta. Então, aqui está no sentido o quê, pessoal? Conotativo, figurado. Ele não está falando da lâmpada de acender. Então, vamos lá. O que é que diz a letra A? 1 e 2, a palavra lâmpada tem sentido figurado. Errado. O sentido figurado é na 2. Na 1 é o sentido o quê? Denotativo. Em 1 e 2, a palavra lâmpada tem sentido referencial. O que é o sentido referencial? Denotativo. Tá certo ou tá errado, pessoal? As duas são denotativas, somente o quê? Somente a número 1. Ok? Deu para entender? Somente a número 1. Referencial é denotativo. Mas o conativo, Eduardo, é na propaganda, é função da linguagem. É que a gente confunde muito, né? O conotativo e o conativo. A função conativa é a da propaganda, beleza? Meu amigo Eduardo, olha aí. C. Apenas em 2, o sentido da palavra lâmpada é estilístico, pessoal. E aí, o que, é que vocês acham? O que é estilístico? Conotativo ou figurado? Verdadeiro. Só no 2 que é conotativo. Ele está dizendo na D, ó, em um sentido da palavra é conotativo. Não, aqui não é lâmpada elétrica, ó. Não é conotativo, é o quê, pessoal? Denotativo. Belezinha? Posso passar, pessoal? Ok. No trecho, o meme porta pode ser a porta de entrada. Meu irmão, bote uma coisa na sua mente. Vai cair questões para você saber o sentido da palavra. Para você saber o sentido da palavra. Quando você não tem obrigação e não vai saber tudo, cara, não tem como você saber todas as palavras, de jeito nenhum, não tem como não. E aí, Ronier, como é que eu vou fazer? Aí você vai por uma questão chamada de lógica. Ó, o meme pode ser a porta de entrada. O que é a porta de entrada? É o início. É como se fosse o início. Aí ele quer saber o sentido, ó. É uma inclusão limitada? É um recurso inicial de aproximação, uma porta de entrada? É um obstáculo simbólico ou instrumento definitivo? Dessas opções aí, qual a que mais se aproxima? Amanda Torquato marcou a letra B e a nossa amiga Samara marcou também a letra B. E a letra B é um recurso inicial. O que é a porta de entrada? É o início. É o início de algo. Olha quantas questões nós estamos acertando aí, Dib, galera. Cara, tenha fé e faça a sua parte. Estude. Terminou a aula agora 8 horas, o que você vai fazer? Estudar, cara. Pega lá o banco de questões Fox, resolve questões, baixa as questões. Tá? A Angélica e a Ana Célia também acertaram aqui, né? Então, o segredo é esse. Aí aqui nós temos um texto. Vamos ver se dá tempo. Dá tempo, né, pessoal? A gente resolver mais umas 3 questõezinhas, dá? Tem aula agora de 8 horas ou não? Tem não, né? Vamos ver. Conversa de pé e sentado. Mineiro dá tchau para alguém e reinicia a conversa. A impressão é que a despedida renova os créditos das palavras. Ou talvez porque o mineiro divida o papo em 2 turnos. O primeiro é quando chega, e o segundo quando ele acha que vai sair. Somente acha. Porque não sai, fica papeando de pé. Metade da visita acontece no sofá e a outra metade na porta. Não sei qual é a mais longa. Na porta ele fofoca. No sofá, desafia as preocupações. Na porta ele relaxa. No sofá, ele põe os assuntos em dia. Na porta é divertimento da amizade. No sofá, é responsabilidade. Na porta são as perguntas sobre conhecidos em comum. No sofá, perguntas sobre a pessoa visitada. Todos nós sabemos que o mineiro gosta de uma boa trova. O que ninguém sabe é que ele odeia a Deus. Tem uma grande dificuldade para virar as costas e se desvencilhar da acolhida.
Mineiro não tem costas, é um anjo com as asas voltadas para o interior da casa. Não quer ir embora, porque acha que será custoso voltar. Então, aproveita para prolongar o convívio ao máximo possível e fazer estoque de afeto no único encontro. Assim, ninguém reclamará da demora para se ver no futuro. Desenlaces são quebrados pela urgência das lembranças. Em Minas, não há como prever quem realmente decidiu levantar voo. As movimentações são sempre ruidosas, peculiares, daqueles que acabaram de pousar. Qualquer desfecho é palanque emocionado de confissões e agradecimentos. O carro ficará parado na frente do local de partida por mais 5 minutos. O até logo aqui não será rápido. É o planejamento minucioso do próximo contato. Nas lojas, o mesmo frenesi acontece. É natural aquele consumidor que comprou no local comprar de novo. Pagou e reinicia as investidas nas araras. Em vez de parcelar as compras no cartão, parcela o cartão nas compras. A característica me conforta. Casado com a mineira, parto da perspectiva de que o nosso casamento nunca se acabará. Quando ela tentar se despedir, ainda teremos mais 30 anos juntos pela frente, com beijos demorados segurando a maçaneta. A gente vai resolver aqui a sexta questão, tá? Sexta questão, e aí para casa vocês vão fazer a 7, oitava e nona, a gente vai corrigir na próxima aula, beleza? Considerando o desenvolvimento argumentativo do texto, pode-se afirmar que o autor constrói sua tese a partir de quê? Dica, quando ele perguntar qual é a tese, a resposta está no início e no final do texto. Vamos para o final do texto? Ele fala do mineiro, né? A característica me conforta. Casado com a mineira, parto da perspectiva de que o nosso casamento nunca se acabará. Quando ela tentar se despedir, ainda teremos mais 30 anos juntos pela frente. Ele foi o quê? Triste ou engraçado? O que vocês acham? Triste ou engraçado? Foi engraçado, não foi? Se ele foi engraçado, ele teve o quê, pessoal? Humor. Cara, tu pode buscar a resposta. Pode buscar a resposta. A tá errada porque diz o quê, ó? Exposição objetiva de dados estatísticos. Cara, onde é que tem dados estatísticos aí? Pelo amor de Deus. Números. B, abordagem comparativa entre diferentes culturas. Nada a ver. Agora, C, sequência de descrições e observações subjetivas, muitas vezes permeadas pelo quê? Por humor. Aí a Amanda Torquato até lembrando, né, Samara também, ó. C, e a Amanda lembrando de descrições e humor. Então, o gabarito, letra C, ele fala de uma forma engraçada que quando a mulher quiser terminar, tem mais 30 anos daqui para frente que o mineiro nunca para de conversar e de se relacionar bem. E a D, análise filosófica sobre a efemeridade do tempo, nada a ver, ó. Que é efemeridade? A passagem do tempo, tá? Então, gabarito, letra C. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Final do texto eu sorri, viu? Espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom, Deus abençoe, uma ótima noite, tá? E a gente se encontra